Boa noite a todos e a todas, meus amigos, companheiros dessas nossas noites de estudo, que são tão importantes para a gente desenvolver bem a semana, nos sensibilizar para as coisas da vida, para os estudos, para as oportunidades que a vida reserva para a gente a cada dia. Que a gente consiga sempre estar se encontrando em todos os sentidos, uns aos outros, e nos encontrando também conosco mesmo, aqui, além do grande encontro, caminho do grande encontro nosso com o Pai. Entre as barbaridades e as violências que acontecem todos os dias, talvez a que mais nos chame a atenção sejam as barbaridades e as violências cometidas em nome de Deus. Não é verdade? Impressionante como o homem consegue cometer violências em nome de Deus. Todos os dias a gente vê, particularmente nesses últimos tempos, o Estado Islâmico, como o próprio nome diz, uma organização fundada na relação com Deus, fundada numa religião, e que tem como base de sua atuação a violência, o terrorismo, atentados impressionantes perante pessoas que não estão combatendo diretamente com eles. E isso, às vezes, nos mais desavisados de nós, faz com que a gente fale assim: que absurdos, que ignorantes são esses árabes. Será que em algum momento algum de nós conseguiu não pensar isso? A verdade é que se a gente estivesse na Terra e se tivesse televisão há uns 500, 600 anos atrás, a gente estaria vendo essa mesma cena ao contrário. Ao invés dos muçulmanos estarem matando os cristãos numa guerra santa decretada pelos seus líderes religiosos, seriam os cristãos que estariam matando os muçulmanos, também numa guerra santa, também motivada pela religião. Varia pouco. É só um momento histórico que você analisa. É parecido com nós nos acharmos perseguidos por obsessores, por espíritos. E a gente acha que o espírito obsessor, como há muito tempo se fala, e ainda hoje em algumas religiões se confunde, fala que é o demônio. O espírito obsessor é o demônio. Depende do momento histórico que você pegar. Nessa encarnação parece que ele está te fazendo mal, não é verdade? E se pegasse na outra, quem seria o mal da história? Quem seria o perseguidor? Por isso a gente tem que ter muito cuidado ao se referir às nossas influências espirituais, mesmo as mais tenebrosas, as mais malignas, porque talvez seja uma grande injustiça chamá-los de malvados. Talvez os malvados da nossa história com eles, os mais malvados, sejamos nós. E eles apenas sejam equivocados na ideia da vingança. Mas, afinal de contas, será que a vingança ela é assim tão superada por todos nós? Ou será que nós estamos ainda vibrando numa faixa parecida? E assim, há uma ligação entre as cruzadas e as jihadis. E essa ligação não é subjetiva, não é histórica, não é metafórica. Em primeiro lugar, os próprios terroristas fazem alusão às cruzadas como uma reação, como uma vingança às cruzadas. Quando o líder religioso do cristianismo prometia o paraíso para quem morresse
na tentativa, na guerra de conquista da Terra Santa, que era Jerusalém, do mesmo jeito que os mulás, líderes religiosos muçulmanos, prometem também o paraíso para aqueles que morrerem na Guerra Santa. Isso ajuda muito a gente a ter mais humildade perante os fatos, entender um pouco melhor, baixar um pouco a nossa bolinha com relação aos nossos inimigos espirituais e também os nossos inimigos aqui da terra. Puxa, fulano nem me conhece e já não vai com a minha cara. Por que será? Por que será? Antipatias gratuitas. Como a psicologia, como a ciência explica isso? Você nunca viu, nunca ouviu, não sabe quem é e já não gosta. Não acontece isso? Baseado no quê? Ah, é genético. Como assim genético? Se você nunca viu, nunca teve nenhum contato, de onde surge a antipatia e também a simpatia gratuita? A gente precisa pensar muito a respeito disso. O Espiritismo, muito pelo contrário, ele nos vem dar uma visão panorâmica a respeito do projeto pedagógico de Deus. E essa visão panorâmica vai servir muito, pode servir muito para a gente se pacificar, inclusive no terreno das religiões. Porque quando a gente olha as guerras lá na Europa, alguns de nós até meio egoisticamente falam assim: puxa, ainda bem que não é no Brasil. Será que não é no Brasil também? No Rio de Janeiro, duas notícias trágicas aconteceram. Uma menina de, se não me engano, 10, 12 anos, à saída do seu culto de Umbanda, foi apedrejada porque estava andando nas ruas com a roupa típica da Umbanda, mais alguns adultos, e algumas pessoas a apedrejaram, provavelmente dizendo que ela seria o demônio. Coitada da criança. E também no Rio de Janeiro, um médium dirigente de um trabalho de cura no centro espírita também foi assassinado. E até hoje não se sabe, não se investigou e não se entende o porquê disso. Será que é só na Europa? Ah, mas é só no Rio de Janeiro, né? Será? As redes sociais que muitos aqui frequentam, não existe intolerância religiosa nas redes sociais? Talvez não seja tão longe assim. E na sua família, tem pessoas de religiões diferentes? Como é que eles se relacionam? Se respeitam, se admiram, conversam tranquilamente, sem nenhum tipo de disputa, não é assim? Não é assim. A guerra religiosa, ela perpassa todas as nossas relações. E ela, por ter sido levada para a política, ficou ainda mais complicada, porque existem bancadas religiosas. Isso traz a guerra religiosa para muito mais perto do que a gente imagina. Então nós realmente precisamos pensar nisso, e o Espiritismo nos ajuda muito, nos dá um instrumento concreto para nós pensarmos a respeito das religiões. Como então nos relacionar entre os religiosos e entre as religiões? No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escolheu uma passagem que Jesus falou que não veio para negar o que foi dito antes, não veio para denegrir a mensagem de Moisés, os 10 mandamentos. E é muito interessante essa passagem, porque ela nos permite entender um pouco mais da relação desse projeto pedagógico de Deus, que aliás é muito parecido com as crianças. Como Paulo falou, num dos momentos mais lindos do Evangelho, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele faz um poema maravilhoso a respeito do amor.
Quando eu era menino, eu agia e pensava como menino. Agora que eu sou adulto, eu ajo e penso como adulto. Portanto, você não pode ter o mesmo projeto pedagógico para todo mundo. Imagina assim, você tendo que dar aula numa classe que tivesse um doutorando, um mestrando, uma pessoa de ensino, uma criança de ensino fundamental e uma criancinha de educação infantil. Como é que seria a sua aula? É possível? Claro que todo professor precisa fazer o seu projeto pedagógico de acordo com as características e possibilidades do seu público. Como exigir de uma criança a mesma matéria e o mesmo conteúdo e a mesma resposta dada por um adulto com doutorado, pós-doutorado? É claro que não. Então vamos lá. Se você tem uma criança dentro de casa, um bebezinho, e ele atingiu aquela idade mais perigosa da criança, que é quando ela começa a andar. Ela começa a andar e acha que tem autonomia, que consegue fazer tudo. E ali você descobre que a sua casa não foi feita para a criança. A sua casa é um perigo para a criança. Quem inventou que tomada tem que ser baixa? Quem foi que inventou? Certamente não foi uma criança. Por que a tomada tem que ser baixa? Bem na altura de uma criança, não é verdade? Aí a gente reclama, puxa, ele vai com o dedinho certinho na tomada. Agora, quem inventou que produtos de limpeza tem que ficar bem debaixo da pia, na altura do chão? Em garrafa de Coca-Cola e muito coloridos. Atraentes, coloque-se numa posição de uma criança, não deve ser atraente você ver aquilo? A mesma garrafa que você vê na hora do almoço, com um líquido gostoso, você vê debaixo da pia, uma cor. As cores são as mais sedutoras, as mais maravilhosas, o cheiro também. Então você começa a descobrir que o canto das mesas, a altura das coisas, tudo é perigoso para uma criança. E o pai e a mãe precisam fazer o quê? Diante da criança que começa a mexer, por exemplo, querer alcançar a panela com água fervendo em cima do fogão, ou produtos de limpeza debaixo da pia. O que a gente fala para eles? Claro que se você conhece, você vai fazer uma aula para a criança sobre os efeitos negativos do cloro no organismo humano. E você vai explicar as fórmulas do cloro e como aquilo vai interagir com a dinâmica do organismo humano. Não é isso que a gente faz? Não, né? Ou então vai falar do efeito da corrente 110 e 220, de que maneira ela percorre o corpo e que tipo de mal ela faz ao organismo da criança. Quando você estiver no meio da aula, ele já pôs o dedo 3 vezes na tomada. O que a gente fala para a criança nessas situações? Simples. Não. Não precisa ser com raiva, não precisa ser com violência, mas a gente fala o quê? Não. Aí, não. Sabe o que Moisés falou para a gente? Qual é a palavra mais repetida nos 10 mandamentos? Não. Por que essa palavra foi repetida? Por que os 10 mandamentos? Entenda no contexto histórico, estude a história das religiões e das civilizações. Até Moisés, sabe como é que a gente ficava de bem com Deus? Matando bicho, oferecendo frutas e matando seres humanos em oferta aos deuses, para aplacar a ira dos deuses. O que você acha dessa religião? Hoje é um absurdo você pensar nisso, não é verdade? Mas naquele tempo era comum nas diversas religiões. José e Maria, está lá nos evangelhos, logo depois que nasceu Jesus, subiram ao templo e levaram lá suas pombinhas para matar em nome de Deus. Ao tempo do nascimento de Jesus ainda prevalecia o sacrifício.
apesar de Moisés ter dado uma outra mensagem, uma mensagem revolucionária para a religião de todos os tempos. Ele trouxe de onde o monoteísmo, a concepção do Deus único? Ele trouxe do Egito, que era um país que já tinha feito experiências nesse sentido, com muita dificuldade política, mas eles tinham tentado implantar a ideia do Deus único, e Moisés trouxe. E depois disso ele falou assim: a gente não fica bem com Deus com oferendas do toma lá da cá, trocando com o alto. A gente fica bem de Deus com a nossa atitude, com as nossas ações. Não adianta você mercadejar com o mundo espiritual e continuar tendo as atitudes as mais reprováveis. Aí alguém mais crítico aqui nessa sala deve estar perguntando: mas ainda hoje tem gente que faz toma lá da cá com o mundo espiritual. Tem ou não tem? E não é só com trabalho na esquina, não é só com frango na esquina e cachaça, não. Tem o que? Promessa, tem ritos os mais variados, em que as pessoas ainda pensam que não importa o que você faça, se você cumprir a sua obrigação, ou fizer as suas ofertas, as suas oferendas para o mundo espiritual, você vai conseguir os seus favores. Ainda não existe isso? Bastante. Isso é incentivado por algumas religiões. Tem alguns que não fazem ofertas de tamanho de vela, não fazem ofertas de sacrifícios do tipo andar em cima de brasa ou subir um monte cerrado de joelho. Mas tem alguns que falam no dízimo. É pagando dinheiro que Deus fica de bem contigo. Quem não tiver dinheiro vai morrer pecador. Não é verdade? O rico tem mais condição de ficar de bem com Deus do que o pobre. Será? Quem paga mais, leva. É um mercado? Não sei. Talvez não. Então, quando a gente era criança, quando a gente era primitivo, a gente pensava isso. Fazia-se oferendas para os deuses para ter uma boa safra. Fazia oferenda para os deuses em gratidão a ter tido uma boa safra. Quando tinha um vulcão, eu fazia oferendas para Deus para ver se o vulcão parava. E era assim que era a religiosidade do povo. Moisés falou: não, isso é uma ilusão. A gente fica de bem com Deus pela nossa atitude. Parem de fazer coisas erradas que vocês ficaram de bem com Deus. Não é uma grande evolução? Uma grande evolução. Por isso que Moisés veio e falou: não minta, não mate, não cobice a mulher do próximo. E assim ele foi cerceando o comportamento do ser humano e dando uma mensagem fundamental. Mas será que só não fazendo coisa errada já é suficiente? Você pode criar um adolescente só falando não para ele? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Não vai dar certo. Por quê? Para uma criancinha que começa a andar, tudo bem. Mas depois ele começa a crescer, ele precisa de explicação. Muito antes da adolescência ele já começa: não, por quê? Por que eu não posso fazer tal coisa? E na passagem que foi escolhida para a gente conversar hoje, nesse livro Vinha de Luz, de Emmanuel Xavier, ele escolhe uma passagem que Jesus orientou todos nós e falou assim: vocês lembram do que foi dito antigamente? E aí ele lembra alguns dos mandamentos de Moisés e alguns dos mandamentos da lei antiga. Mas ele fala assim: se vocês não superarem o que foi feito, o que foi falado, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque aquela mensagem de Moisés era uma mensagem para um momento histórico. 2.500 anos depois, quando veio, ou 1.500 anos depois, quando veio Jesus, ele veio trazer um alimento mais sofisticado. Você não dá papinha de criança para uma criança de 10 anos. Então nós precisávamos, já ao tempo de Jesus, de um novo mandamento.
um mandamento de uma virtude afirmativa. Não basta você não fazer o errado, você precisa também fazer o certo. E aí Jesus nos ensinou o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é um grande acréscimo, não nega nada do que Moisés falou. A gente continua precisando não fazer o errado, mas, além disso, a gente precisa começar a fazer o certo, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento. Pois, para por aí? As pessoas param na pré-adolescência? Claro que não. A gente continua crescendo. E de Jesus até aqui, teve uma grande mudança no pensamento do mundo. Nós tivemos de lá para cá o acréscimo da ciência. E a ciência foi um grande acréscimo, um grande desenvolvimento na mentalidade humana. Nós começamos a pensar por nós mesmos. Não era mais uma situação da natureza, tudo. O homem poderia intervir, conhecer os fenômenos e atuar sobre os fenômenos. E depois de ter conhecido a ciência, a religiosidade não podia ser a mesma. Nós não podíamos simplesmente ser dado e a gente precisa fazer isso porque Deus quis. Você mesmo, na sua vida, você tem uma filha excepcional, um filho portador de necessidades especiais. Você quer saber, você quer entender por que isso. Você perdeu um parente, perdeu um marido, e você não se conforma com isso. Não basta mais ir num sacerdote e ele falar assim, é assim porque tinha que ser assim, porque Deus quis. É claro que não. Nós perguntamos o quê? Por quê? Por que você tem um filho com desenvolvimento pleno e sadio, seu irmão, outras crianças, e você, e ao mesmo tempo tem um outro filho, ou outra pessoa tem uma condição diferente? Por que uma criança é abusada sexualmente aos 3 anos de idade? Onde ela errou? Onde foi que ela errou que foi levada a essa situação? Foi permitido por Deus que isso acontecesse? Por que foi permitido? Vocês não se revoltam com isso? Como aceitar? Como entender esses fatos da vida? Que algumas pessoas não vão precisar trabalhar nunca. Filhos de milionários não vão precisar trabalhar nunca. E outros trabalham desde 4, 5, 6 anos de idade. Por que essa diferença? Como entender isso? Porque Deus quis. Não está bem explicado? Não está bem explicado. E se a gente não conseguir entender aquele saco, aquele peso da vida, vai ficando indigesto. Você teve uma notícia de uma doença importante, o médico lhe deu um prognóstico obscuro, tenebroso, falando em meses de vida. Como entender isso? Agora eu estava no melhor momento da minha vida e vou ter mais 6 meses de vida. Por que as coisas acontecem assim? Tanta gente ruim que vive muito tempo e gente boa morre cedo. Por que Zilda Arnes morreu com, não tenho certeza, mas acho que antes dos 70 anos de idade? Uma mulher que morreu no terremoto, ajudando um monte de gente. E tem um senador da República bem velhinho. Na trampa, caramba. Onde está Deus? Onde fica Deus nessa história? Quando a gente olha a vida na perspectiva da eternidade, na perspectiva das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, tudo ganha sentido. Aquela injustiça aparente, aquela briga com a vida, aquela incapacidade de entender os fenômenos ganha uma outra dimensão. E aí a gente pode se reconciliar com um Deus justo, bom e todo-poderoso. Só assim. Como Deus pode ser bom, justo e todo-poderoso com tanta injustiça aparente no mundo? Só assim. É claro que as leis de causa e efeito não foram inventadas pelo Espiritismo.
elas já existiam na Índia, por exemplo, há muito tempo. No Oriente todo já se sabe que existem espíritos, que existem vidas sucessivas, que existe uma relação entre uma vida e outra, entre o que acontece em uma vida e o que aconteceu na outra. Mas no Ocidente isso é novidade. As pessoas não aceitam, as pessoas não entendem. E digo mais, no Oriente eles não compreendem bem a lei de causa e efeito. Tanto é que organizam as sociedades hindus em castas. Os brahmanes, que são a casta superior, não pode conversar, não pode se casar, e mesmo em caso de tragédias não podem ajudar os párias, que são a classe inferior. Por quê? Porque eles estão sofrendo por determinação divina. E quem somos nós para ir contra as determinações divinas? Portanto, é errado uma classe superior ajudar uma classe inferior. O que vocês acham dessa conclusão? Eles aprenderam a lei de causa e efeito, mas eles não souberam, porque não tinham Jesus Cristo como orientador, que todas as leis do mundo elas estão submetidas à Constituição Divina, à lei maior, que é a lei do amor. Portanto, as dores acontecem na nossa vida? Sim, acontecem na tua família, à tua volta, no teu trabalho, a todo lugar. Mas elas sempre são um convite à fraternidade, à caridade, à cooperação. E isso eles podem entender? Não podem, porque eles pegaram a lei de causa e efeito, que eles chamam de lei do karma, e isolaram. E aí fica uma lei desumana, uma lei que corrompe a ética mais básica, a ética que os próprios animais, em algumas situações, se ajudam uns aos outros, e eles lá, seres humanos, não podem se ajudar. Não podem se ajudar por uma compreensão muito equivocada. Então, nós, ao vermos uma grande organização educacional, que vai do ensino infantil até a pós-graduação, nós vamos ver dezenas de salas de aula, centenas de salas de aula, centenas de professores. Uma pessoa bem ignorante poderia falar assim: qual é o professor mais importante? O do doutorado, da pós-graduação ou de educação infantil? Qual vocês acham que é o mais importante? Quem quer que eduque, se educar bem, vai ser importante. Se educar mal, não presta. Não é verdade? Quem quer que eduque, todo educador é importante. Quanto mais educador tiver, melhor. Não só professores. Nós brigamos para saber quem é melhor orientador espiritual da humanidade: Buda, Maomé, Jesus, Gandhi. Quem é o melhor? Quem que vocês acham que é o melhor? Evidentemente, cada contexto histórico e cada cultura precisava de um professor. Um professor de uma área não serve para outra área. Nós precisávamos de uma didática, de um professor, de uma cultura, de uma religiosidade, exatamente aquela que foi provida para aquelas nacionalidades. Como a gente vê nos romances espíritas, dentro de uma fazenda de escravos, a classe superior espiritualmente, muitas vezes era quem? O preto velho. O escravo era o ser superior daquela comunidade. O senhorzinho, a senhorzinha ia para a Europa fazer um curso de direito, mas quem tinha elevação espiritual de verdade, e que às vezes eles precisavam procurar o preto velho para poder fazer uma ervazinha, um chazinho, um conselho, um passe, uma influência espiritual. Nunca houve uma sala de aula de Deus sem um professor, e todos os professores são exatos para aquela coletividade. Isso abre uma outra perspectiva de convívio entre os religiosos e as religiões. Vocês não concordam? Qual é a melhor religião da Terra? Ora, o Espiritismo, é claro. O Espiritismo é a melhor religião da Terra para quem gosta do Espiritismo. É como marido, esposa, amigo.
O melhor amigo teu é o melhor amigo de todo mundo? As situações, elas foram planejadas e elas são adequadas para aquelas pessoas que estão ali. Não há motivo das religiões brigarem entre si. Nós, todos religiosos, precisávamos brigar em dois sentidos: contra o materialismo, não contra os materialistas, brigar contra o materialismo, contra essa ideologia que passa por todos nós, inclusive na cabeça de muitos religiosos, que quanto mais você tem, mais você é. Esse absurdo que passa pela televisão, que faz a cabeça de todos nós com técnicas muito sofisticadas de publicidade, como a propaganda subliminar, que vai implantando valores, implantando ideias na cabeça da gente, a ponto da gente achar que mata a sede com Coca-Cola. Todos nós sabemos que Coca-Cola não mata a sede, mas às vezes a gente tem sede de Coca-Cola, fome de McDonald's, ou não? Ah não, nós somos espíritas. Espíritas programados pela sociedade de consumo, porque a gente não consegue perceber que há um materialismo programando as nossas cabeças e fazendo a gente enxergar, ter sede e ter fome do que eles querem. Ou não? Infelizmente. E a outra bandeira que todos os religiosos e todas as pessoas da Terra precisariam perceber é a hipocrisia. A grande denúncia de Jesus Cristo contra os religiosos de todos os tempos. Porque eu não sei se vocês já ouviram isso, mas tem religioso que gosta de colocar no ombro dos outros pesos que eles mesmos nem pensam em carregar. Quem foi que denunciou isso? Jesus Cristo. Quem foi que falou que alguns religiosos são como sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão? Quem foi que denunciou isso? Jesus Cristo. Talvez a história vá lembrar desses nossos tempos como a época dos líderes religiosos pedófilos. O que vocês acham disso? Líderes religiosos que são vampiros, que extorquem, que arrancam dinheiro das pessoas mais pobres a título de salvação. Que líderes religiosos são esses? São as suas religiões que não prestam ou é o uso que se faz dessa religião? É claro que é o uso. Aí no espiritualismo também tem? Ixi! Cigana do amor, médium de não sei o quê, traz seu marido de volta de qualquer jeito. Gente, pilantra tem em tudo quanto é lugar. Pilantra. O filho da Zíbia Gasparetto fala claramente: eu quero ganhar dinheiro. E tem mansões em São Paulo. Não sei se tão grandes quanto a do Edir Macedo, mas quem sabe, né? Estão rivalizando. Gente que corrompe o mandato, que não entende que Jesus falou: dai de graça o que de graça recebesse, está assim em todo lugar. Em todo lugar. Então nós temos que ter clareza aquilo que nos apequena e aquilo que nos diminui. E certamente não são as religiões, não são os religiosos. Nós precisamos entender o uso equivocado que se faz da religião. E isso também Jesus nos alertou. Não há pecado, todos os pecados se pode perdoar, exceto aquele que se comete contra o Espírito Santo. Muitos de nós estamos fazendo isso. Então, se você tem na sua família diferenças religiosas, mas todos esses religiosos são buscadores, não são perfeitos, nenhum de nós, mas são buscadores da sua sinceridade, buscadores de uma comunhão melhor com Deus, o caminho do católico vai ser ótimo, e o caminho do evangélico vai ser ótimo, do umbandista vai ser ótimo, desde que não seja uma mentira, desde que não seja uma mentira, pelo amor de Deus. Desde que não seja uma alienação, onde as pessoas... Tem espírita que fala assim: ah, tem várias vidas, né? Se eu não melhorar nessa, eu vou melhorar na outra, então vamos deixar. Para que esse alvoroço para tentar melhorar? Eu não.
na outra eu se melhoro. O espiritismo está sendo um veneno para essa pessoa. Ela está se escurando, se escondendo, se alienando do seu dever a título de espiritismo. Jesus continua sendo o nosso manual de instrução, o nosso mestre. O Evangelho continua sendo o nosso manual de instrução. Que nós aprendamos a nos, muito mais que nos tolerar no ambiente de trabalho, na família, na rua. Que nós aprendamos a cooperar, aprendamos a entender que se na Roma antiga tinha um ditado orgulhoso dos imperadores e dos césares, falava assim: todos os caminhos levam a Roma, porque eles achavam que Roma era o centro do mundo e eles estavam dominando o mundo. Nós podemos instituir uma nova ordem, como foi passada pelos espíritos a Kardec. Todos os caminhos levam ao amor. Você inverte Roma e você vai ter o amor. Não é por acaso. Nós temos essa grande tarefa de entender isso, essa grande oportunidade de entender isso. Madre Teresa, recentemente canonizada, o Papa Francisco fazendo declarações extremamente importantes. O protestantismo ter sido criado contra a mercantilização da fé pelas indulgências, no maravilhoso serviço prestado à religiosidade por Martinho Lutero. Reconhecer a importância fundamental de Chico Xavier, independente das suas crenças. Nós precisamos abrir o nosso coração, muito mais importante do que tribo você pertence, que grupinho você pertence, qual é o livro mais importante, qual é o profeta mais importante, é Deus. Por mais que os homens proclamem, não existem intermediários para Deus. Nós, abrindo o nosso coração com o entendimento da pedagogia divina, nós seremos capazes de atender finalmente o grande chamamento de Deus, que foi: vós sereis reconhecidos pelo amor que tivereis uns pelos outros. Só entre os espíritas? Só entre os evangélicos? Só na minha família? Só na minha raça? Só entre as pessoas do meu time de futebol? Vós sereis reconhecidos pelo amor que tivereis uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim ensinou o Mestre. Obrigado, gente.